Ok, então vamos para mais um material, seguindo o roteiro, né, do nosso manual de aulas práticas. Dentro também de decápoda, né, estão os siris e caranguejos. E aí, o siri, primeiro, vocês sabem o que diferencia o siri do caranguejo? Porque já tivemos a aula teórica, então é mais para vocês relembrarem. Os caranguejos, né, 5 pares de apêndices locomotores no tórax e... Opa, isso não tá inteiro. 5 pares, né, mas apêndices reduzidos no abdômen que fica ventral. E no caso do caranguejo, o último par do tórax é para locomoção. No caso do siri, 5 pares de apêndices torácicos, sendo que o quinto é modificado para natação. E 5 pares torácicos, 5 pares abdominais, compondo então eles dentro de decápoda. O que diferencia os camarões, que são dendrobranquiatas, e os carídeos, conforme a gente viu, no caso dos siris e caranguejos, eles estão dentro de um grupo dos braquiúras, né? Que é caracterizado por uma forte a formação do cefalotórax, né? Não sendo possível distinguir a região da cabeça, né? E um abdômen bem reduzido que fica na porção ventral do corpo. Então vamos começar com a análise do siri, depois passamos para o caranguejo. O siri é que está no livro texto. Vamos lá. Cefalotórax, então, fusão da cabeça com o tórax. Diferente dos camarões, os siris e os caranguejos não têm aquela segmentação aparente do tórax, tem uma fusão dos segmentos do cefalotórax e também uma fusão mais forte dos apêndices da cabeça, mas são 7 segmentos fundidos nessa região da cabeça e 5 segmentos fundidos no tórax. Na cabeça, de novo, aquela mesma característica, né, dos crustáceos, um par de mandíbula, primeiro e segundo par de maxilípedes, 2 pares de antenas, sendo a antena e a antênula, um par de olhos compostos, no caso dos decápodas, olhos pedunculados. Então, decápoda, essas características que definem mandibulato, né? A presença da mandíbula e das maxilas, a presença de um par de antenas, olhos compostos, caracteriza crustáceo, 5 pares no tórax, 5 pares no abdômen, caracteriza dendrobranquiata, e decápoda, e dentro de decápoda é o grupo braquiúra, porque tem fusão dos segmentos torácicos formando um único tagma de cabeça e cefalotórax sem segmentação, e a redução do abdômen que fica disposto na porção ventral. Todos os animais que têm essas características são crustáceos braquiúra. E aí, então aqui nessa região da cabeça já vimos, né, o cefalotórax, e aí o cefalotórax, ele tem essa presença desses espinhos laterais, né, o que diferencia, por exemplo, dentro de braquiúra, siris e caranguejos,
siris, esse cefalotórax é elíptico, tem essa forma elíptica, e os caranguejos são mais ovais ou arredondados. Também é uma característica que difere siri de caranguejo, além da diferenciação desse último par de segmentos, né, modificados para natação, no caso dos siris, ou não no caso dos caranguejos. Eles têm o achatamento também, os siris mais pronunciados, no achatamento dorso-ventral, né? Os caranguejos, eles têm um volume maior nessa região do cefalotórax. Características, tanto para siri como caranguejo, a presença desses dentes laterais, esses espinhos, e essas ornamentações da carapaça, como esses relevos, esses desenhos, né? Esses desenhos na carapaça, né, de relevo, eles não são aleatórios. Até mesmo essas pintas são tudo características diagnósticas de espécie, né? Depois lá na nossa aula extra de identificação a gente vai utilizar, né, essas características porque definem as espécies, né? A forma desse desenho, a presença desses sulcos na carapaça, o número e forma desses espinhos laterais, o número de espinhos, de dentes do rosto. Na verdade, no rosto laterais são espinhos, né? E no rosto são dentes. Assim como tinha aquele rostro do camarão, o siri também tem esse rostro que é nessa região central da cabeça entre os olhos, né? E no caso do siri, a presença desses dentes do rosto, né, o número, a presença, o número e a forma também são usados para diferenciar as espécies, assim como o número e forma desses espinhos laterais, tanto para siri quanto para caranguejo, são características usadas para identificação das espécies. E aí, indo aqui da região do cefalotórax, indo para o abdômen, né? Lembrança também, relembrando as aulas teóricas, que ó, que uma craquinha bonitinha, duas cracas, lembrando lá os crustáceos do primeiro módulo, né? Os cirripédios, porque onde tem um substrato que a larva identifica, né, para assentar, ela acaba se assentando. Então aqui é a região do abdômen, 5 segmentos abdominais com os pleiópodos reduzidos, né? Lembra lá do camarão que tinha os pleiópodos modificados para natação? Isso também acontece no siris, só que os pleiópodos são bem reduzidos e são bem utilizados, né, principalmente no caso das fêmeas, para armazenar e segurar a massa ovígera, né? Então, lembra o que diferencia macho e fêmea? A fêmea tem um abdômen bem largo e o macho é um abdômen mais estreito em forma de T, né? E justamente esse abdômen mais largo, né? Ele possibilita, né, o armazenamento da massa ovígera. Depois que a fêmea é fecundada, ela libera os ovos fecundados aqui, então fica uma massa ovígera, né? E esses pleiópodos auxiliam na fixação dessa massa ovígera, né? E também na oxigenação, porque ela fica batendo esses pleiópodos e oxigenando esses ovos enquanto eles estão no desenvolvimento embrionário dentro do ovo. Aqui é a abertura vaginal da fêmea e eu vou usar o telson para mostrar o aparato reprodutor masculino no caso desse caranguejo aqui que está bem evidente, né? Aqui rasgou, né? Rompeu o abdômen e fica só os dois, a presença do pênis, né? Mas interessante a visualização porque justamente encaixa nessas duas aberturas genitais da fêmea para quando tem a fecundação cruzada ou a cópula. Lembrando que a cópula, claro que não são essas duas espécies, obviamente isso aqui é uma aberração, só um exemplo. Né, Andresa? E lembrando que na cópula
A cópula ocorre durante o processo de muda. Imagina fazer todo esse movimento com todo esse exoesqueleto rígido, né? Então a copulação ocorre bem na troca da equidise. Quando esse exoesqueleto é liberado, um novo exoesqueleto é formado, mas aí no início, né, da equidise, ainda não tem impregnação de carbonato de cálcio e ele é conhecido essa fase como cirimole, onde essa casquinha é bem flexível, né? Então é nessa fase de cirimole que ocorre a cópula. Até será legal a gente arrumar um material para coleção no cirimole, né? Nas próximas aulas. Então, do abdômen é isso. Aí, os pleióptos do macho são mais reduzidos do que na fêmea, né? Porque ele não faz essa... não tem, né, esse processo da massovígera. E da massovígera, aí eu acho que a Andresa pode colocar na edição também, e a Larissa, indivíduos que têm coloração diferente da massovígera, né? Então, depois da reprodução cruzada, a fêmea fertilizada libera os ovos fertilizados aqui nessa região do abdômen e eles saem da cor bem laranja, onde tem bastante vitelo, né? E ômega 3, então ele fica bem da cor laranjada. E conforme o ovo vai desenvolvendo, o embrião dentro do ovo vai se desenvolvendo, vai consumindo esse vitelo e a coloração dessa massovígera vai mudando. Então, se vocês estão na praia no período de dezembro, janeiro, que é a hora da andada do siri, né? Que a siri fêmea reproduz com o macho na lagoa, né? E pela diferença de temperatura e salinidade da água, ela acha o caminho do canal, sai do ambiente estuarino, vai para a região costeira com aquela massa ovígera. Então é bem comum dezembro, janeiro, período do verão, encontrar as fêmeas ovadas na praia. E aí, ora elas estão com essa massa ovígera bem laranja, porque é bem recente, né? E conforme o embrião vai desenvolvendo dentro do ovo e consumindo o vitelo, essa massa ovígera vai mudando de cor, de marrom até preto. E quando ela tá bem preto, essa massa ovígera tá bem escura, como preta, já é um sinal de que tá perto da época de eclosão. Aí, lembrando que eclode, né, do ovo uma larva náuplio, né? E aí essa larva desenvolve a fases de ísis, mises, né, na região costeira, e depois ela pega a entrada do canal novamente e volta ao estuário, onde assenta um juvenil nas áreas rasas vegetadas e desenvolve então até a fase adulta, onde matura e tem todo o ciclo reprodutivo novamente. Esse ciclo, eu esqueci de falar do camarão, é muito parecido com o ciclo reprodutivo do camarão também, né? Que na época da reprodução, o macho e a fêmea saem da lagoa, reproduzem na região costeira, copulam, né? Os ovos são liberados, aí tem a fase náuplios, ísis, mises, e aí essas larvas voltam para o estuário e o camarão acaba o seu desenvolvimento juvenil, né? Recrutando essa população de adultos da lagoa e termina sua fase de desenvolvimento dentro do estuário, onde ele vai se alimentar, crescer, né, que é uma área protegida, berçário, área de alimentação. Depois, quando entra na fase de maturação, ele sai do estuário novamente para reproduzir na região costeira. Só que eu também esqueci, relembrando agora do camarão, os dendrobranquiatas não tem essa reserva dessa massa ovígera. No que a fêmea foi fecundada pelo macho, os camarões dendrobranquiatas, que são esses que a gente viu na aula, eles já liberam os ovos fecundados na água.
não tem reserva dos óvulos junto ao abdômen, né? Então tem a reprodução e a fecundação, e os óvulos fecundados já são liberados e eles terminam o desenvolvimento no ambiente plantônico. Só que os camarões carídeos, aquele outro grupo de camarão que se diferencia, né? Porque tem diferenças formatos das brânquias, e a segunda pleura, a pleura do segundo segmento do abdômen é expandida, os carídeos têm essa reserva da massa ovígera no abdômen. Justamente aquela expansão, alargamento da pleura do segundo segmento do abdômen, é porque os carídeos ali, as fêmeas, guardam, reservam, né, a massa ovígera até o fechamento do desenvolvimento do embrião dentro dos óvulos, né? E também utilizam esses camarões carídeos, utilizam os pleiópodos para auxiliar, para segurar essa massa ovígera junto ao abdômen. Então, continuando, vamos ver aqui então o que conseguimos analisar de órgãos internos, né? Vamos utilizar esse caranguejo. Por quê? Porque essa organização das vísceras, dos sistemas fisiológicos, né, do siri, tanto no caranguejo quanto no siri, são muito parecidos, né? O que a gente conseguir ver para o caranguejo se repete na fisiologia do siri. Então, aqui na região anterior, bocas com mandíbulas e maxilas, né? Os maxilípedes auxiliam na captação do alimento, né? São organismos onívoros, então eles vivem no fundo dos ambientes aquáticos, né? No compartimento bentônico, e se alimentam de tudo que está ali, da mesma forma que os camarões. E aí eles usam, né, esses maxilípedes e mandíbulas para alimentação, rasgar, selecionar o alimento. Aí entrou pela boca, vem para o estômago interno. O que sempre, né, fazer esse estudo interno, né, com material já meio destruído pela formalização, nem sempre é tão fácil, né? Mas aí vai ter abertura bucal, o estômago estaria localizado nessa posição, né, com o hepatopâncreas, todo o sistema digestivo, né, o intestino nessa porção final e o ânus aqui terminal. Mas o que eu quero mais mostrar para vocês é a caixa torácica e branquial. Então ele fica nessa posição, né, quando a gente tira, as brânquias estão posicionadas nesses lados, ó. As brânquias, esse como ele está de maior tamanho, dá para ver os filamentos branquiais, né, os quitenídeos. Então a água entra pela abertura aqui do ventral, né, pela abertura ventral do cefalotórax, a água entra aqui por baixo, circula nas brânquias e aí ocorre o processo de respiração branquial. O que acontece diferente dos caranguejos e siris do camarão? Lembram da câmara branquial dos camarões, que a água entrava pela lateral, circulava pelas brânquias do tipo dendrobranquiatas e saíam também pela região ventral por baixo do cefalotórax. E uma circulação de água contínua, porque é uma câmara branquial aberta, né? Diferente dos camarões, dos caranguejos e dos siris, a câmara branquial ela fica fechada dentro desse compartimento do cefalotórax. Por isso que caranguejos e siris suportam ficar um tempo fora da água, né? Dos casos do caranguejo do mangue, do siri da praia, siri do estuário, né? É possível a gente observar esses siris e caranguejos, né, até um relativamente bom tempo, né, fora da água. Se a gente pensar na respiração branquial, como que pode eles suportarem ficar fora da água se é respiração branquial? E vocês sabem que a respiração branquial precisa de sempre água entre esses filamentos branquiais, os quitenídeos, para manter a funcionabilidade da difusão ali do oxigênio da água. Se esses quitenídeos colabam, né, tem ali uma falta de oxigenação. E o que faz eles colabar é a falta de água.
Por isso que o camarão resiste minutos fora d'água, né? Porque se não tiver água circulando ali naquelas brânquias laterais, né, do camarão, a branca já colaba e ele morre por falta de oxigênio, porque aquelas brancas não têm capacidade de retirar água, oxigênio do ar, né, num sistema daí já respiratório, teria que ser adaptado para a respiração terrestre. Mas como que os siris e os caranguejos suportam ficar tanto tempo fora da água? Justamente porque eles têm essa carapaça, esse cefalotórax bem... todo com os segmentos fundidos, formando realmente uma câmera, né? E aí eles conseguem reservar água aqui dentro. Então, no período que eles estão fora da água, eles têm uma reserva de água dentro dessa câmara branquial. E aí, enquanto tiver água ali, as brancas estão funcionais, né? Eles têm possibilidade de manter a respiração branquial mesmo fora da água, né? Mas até um determinado momento que vai acabar o oxigênio dessa água, né? E aí eles têm que voltar novamente para o ambiente aquático. E esses movimentos fora da água acontecem porque eles vivem quando são ambientes antimarés, no período de maré baixa, né? Ou durante o período de reprodução, que tem a andada do caranguejo, que ele sai da toca, né? Para fazer a reprodução, a cópula com a fêmea, ou durante até o forrageio por busca de alimento, que ele tem que sair da toca, do ambiente para buscar alimento fora. Então faz parte do comportamento dele esse movimento em ambientes e momentos fora da água, e essa adaptação foi possível justamente por essa morfologia corporal e estrutura dessa câmara branquial.